Tour de France 2017, esse vai ser um resumo feito a cada 3 etapas para falar um pouco sobre classificação, equipamento e principalmente sobre uma competição paralela que existe, que é a disputa por visibilidade. É a grande vitrine do ano para o ciclismo e todos os ciclistas estão lá porque eles possuem patrocinadores e esses patrocinadores eles precisam e querem aparecer. E isso talvez explique várias movimentações do pelotão e de certos ciclistas. Um ótimo exemplo disso foi a primeira etapa do contrarrelógio, 14 km, chovendo na Alemanha. O grande interessado em ganhar o contrarrelógio seria Tony Martin, campeão mundial de contrarrelógio, ciclista alemão, correndo na Alemanha. Com um detalhe técnico, ele usa lixa no selim, lixa no bretelle para ficar mais conectado à bike. Os planos do Tony Martin foram por água abaixo quando Geraint Thomas da equipe Sky ganhou a etapa, ganhando a camisa amarela, mostrando a superioridade da Sky, que colocou 4 ciclistas nas 8 primeiras colocações, o que merece um parente. Dia de chuva, risco de queda. Por que a Sky daria carta branca para mais de um ciclista arriscar fazer um ótimo tempo com risco de cair e perder um ciclista importante para ajudar Chris Froome na montanha? Provavelmente, olhando o perfil das próximas etapas, eles não têm motivo para perder a camisa amarela durante 8, 9 dias. O que do ponto de vista mídia é incrível. Ter a camisa amarela, subir no pódio todo dia, leãozinho, foto e etc. Melhor ainda o fato da Sky ter a mídia sobre a Sky, de ter a camisa amarela, mas não ter a pressão do protocolo camisa amarela sobre o Chris Froome. Porque o protocolo da camisa amarela ele pode ser relativamente desgastante, porque o ciclista tem que esperar o pódio, dar a mão para todo mundo, assinar a camisa, entrevista, e que é algo que a Sky precisa de mídia, mas o Chris Froome talvez ser poupado desse protocolo todo seja algo interessante. O Chris Froome conseguiu colocar um bom tempo sobre os adversários diretos dele. Valverde, que supostamente seria o gregário do Nairo Quintana, caiu, machucou o joelho, fraturou a patela, tá fora do Tour de France. Em relação ao equipamento da primeira etapa, para colocar fogo na lenha do freio a disco, Cannondale Slice Disco é a primeira bike da história a participar do Tour de France com freio a disco. O que é difícil saber se isso foi uma opção do ciclista, e teria bons motivos para isso, porque o freio a disco na chuva funciona melhor, ou se simplesmente foi uma estratégia da Cannondale para ter o carimbo oficial na história do Tour de France de ser a primeira bicicleta a participar com freio a disco. Prontos para a segunda etapa. Plana, dia dos grandes sprintistas. Marcel Kittel, Greipel, Kristoff, Cavendish e etc. Deu Marcel Kittel, ele é de uma equipe belga, com patrocinador belga, pumba, ganhou a etapa, patrocinadores felizes e especialmente a Specialized, primeira bike da história com freio a disco a ganhar uma etapa do Tour de France. Para desespero daquelas pessoas que são contra o freio a disco, pelo que parece o freio a disco está cada vez mais presente no ciclismo profissional. Terceiro dia de competição, existia um favoritismo dividido entre Peter Sagan e Michael Matthews, porque era um tipo de chegada e de prova que favorecia o estilo desses dois ciclistas e deu a lógica. Peter Sagan em primeiro, Michael Matthews em segundo, com um detalhe. Peter Sagan mostrou que ele está realmente um nível acima dos outros competidores nos últimos 200 metros principalmente. É visível na feição dos outros ciclistas que eles estão realmente sofrendo para acompanhar, e o Peter Sagan simplesmente está pedalando, esperando para ver se alguém ataca. Quando alguém ataca e ele resolve responder esse ataque, o pé dele escapa do pedal e ele tem tempo para clipar de novo, ganhar potência e ganhar a etapa. Talvez essa tenha sido apenas a primeira vitória de várias do Peter Sagan. Até então, classificação geral se mantém Geraint Thomas com a camisa amarela, Chris Froome bem colocado, segurando a diferença entre os principais rivais, Marcel Kittel com a camisa verde, Pierre Latour com a camisa branca de jovem talento, o americano da Cannondale, Nathan, com a camisa de Rei da Montanha. Falando em Rei da Montanha, um detalhe para entender um pouco por que acontecem certas fugas. Na etapa número 2, saíram 4 atletas para fuga de equipes distintas. Entre eles, o Finney da Cannondale, que é um ótimo contrarrelogista, estava lá na fuga.
E ele estava lá por quê? Lutando pela pontuação de Rei da Montanha. Apesar de ser uma etapa plana, tinha uma meta intermediária que daria pontos para o Rei da Montanha. Como ele é um ótimo contrarrelogista, a etapa era plana, a chance dele ganhar a camisa de montanha era grande e foi o que aconteceu. Pumba! Camisa de Rei da Montanha numa etapa plana, não importa, o que importa é subir no pódio, mídia e camisa. No terceiro dia, a Cannondale mandou de novo outro atleta. A camisa de Rei da Montanha mudou de atleta, mas não mudou de equipe. A Cannondale, entre as equipes que não tem chance de classificação geral, é a equipe mais forte para lutar por essas pontuações intermediárias, ganhar a etapa, e talvez a gente veja de forma bem recorrente a Cannondale na fuga, porque eles estão lá para isso, para aparecer, ganhar a etapa ou ganhar pontuação, camisa e etc. Isso é um pouco o porquê certas fugas acontecem, e ao longo das próximas etapas a gente vai falar mais sobre isso. Esse foi o resumo dos 3 primeiros dias. Até a próxima, bom tour!